Ensaios coletados sobre História e Cultura Dwemer. Capítulo 1. Marobar Sul e a banalização dos Dwemer na cultura popular. Asfatan Tabolis. Embora os contos antigos dos Dwemer de Marobar Sul tenham sido definitivamente desmascarados nos círculos acadêmicos já no reinado de Catariaí, eles continuam sendo um dos itens básicos das classes médias letradas do Império e serviram para fixar a imagem dos Dwemer no imaginário popular por gerações de crianças em idade escolar. O que há neste longo, mas curiosamente insubstancial, tomo que provou ser tão cativante para o público que conseguiu afastar tanto desprezo dos literatos quanto as críticas mordazes dos acadêmicos. Antes de examinar esta questão, um breve resumo da procedência e carreira subsequente de Ancin Tales seria apropriado. Publicado pela primeira vez por volta de 670 da Segunda Era, no interregnum entre a queda do Primeiro Império Cirodílico e a ascensão de Tiber Septim, foi originalmente apresentado como um trabalho sério e acadêmico baseado em pesquisas nos arquivos da Universidade de Gvilin, e no caos daquela época foi levado ao pé da letra, um sinal do triste estado da bolsa de estudos Dwemer naqueles anos. Pouco se sabe sobre o autor, mas Marobar Sul era provavelmente um pseudônimo de Gorfelin, um escritor prolífico de romances terríveis de um centavo daquela época, que é conhecido por ter usado muitos outros pseudonimos. Enquanto a maioria dos outros trabalhos de Felin, felizmente, se perderam na história, o pouco que sobreviveu se equipara aos contos antigos tanto na linguagem quanto no tom, veja Lomis, comparação textual de uma traição hipotética de Gorfelin com os contos antigos dos Dwemer de Marobar Sul. Felin viveu em Cyrodiil a vida inteira, escrevendo entretenimentos leves para a elite da antiga capital imperial. Por que ele decidiu se voltar para os Dwemer é desconhecido, mas está claro que sua pesquisa consistiu em nada mais do que coletar os contos dos camponeses do Vale Nibena e reformulá-los em um disfarce Dwemer. O livro provou ser popular em Cyrodiil, e Felin continuou a produzir mais volumes até que a série totalizou 7. Contos antigos dos Dwemer foi, portanto, firmemente estabelecido como um favorito local em Cyrodiil, já em sua 17ª impressão, quando as forças históricas que impulsionaram Tiber Septim à proeminência também começaram a espalhar a literatura do coração pelo continente. A versão de Marobar Sul dos Dwemer foi apreendida em uma onda de nacionalismo racial humano que ainda não diminuiu. Os Dwemer aparecem nesses contos como criaturas de fábula e fantasia leve, mas em geral são exatamente como nós. Eles parecem um pouco excêntricos, talvez, mas certamente não há nada de assustador ou perigoso neles. Compare-os aos Dwemer das primeiras lendas Redguard, uma raça misteriosa e poderosa, capaz de dobrar as próprias leis da natureza à sua vontade, desaparecidos, mas talvez não desaparecidos. Ou os Dwemer retratados nas sagas nórdicas mais antigas, guerreiros temíveis, contaminados por práticas religiosas blasfemas, que usaram seus mecanismos profanos para expulsar os nórdicos de Morrowind. Os Dwemer de Marobar Sul eram muito mais receptivos ao espírito da época, que via os humanos como o auge da criação e as outras raças como bárbaros não iluminados ou versões imperfeitas e inferiores de humanos ansiosos por tutela. Contos antigos se enquadra firmemente no último campo, o que explica muito sua influência duradoura na imaginação popular. Os Dwemer de Marobar Sul são muito mais confortáveis, muito mais amigáveis, muito mais familiares do que os verdadeiros Dwemer, cuja natureza verdadeiramente misteriosa estamos apenas começando a entender. O público prefere a versão leve e trivial dessa raça desaparecida. E pelo que aprendi em meus anos estudando os Dwemer, tenho alguma simpatia por essa preferência. Como os ensaios a seguir mostrarão, os Dwemer eram, aos nossos olhos modernos, um povo notavelmente desagradável em muitos aspectos.